Já ouviste falar sobre staging? Hoje quero-te dar a conhecer este termo e explicar-te porque é que ele é tão importante no desenvolvimento web. Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel e hoje quero-te dar a conhecer mais um termo. O termo de hoje que eu te quero falar é um tipo de ambiente de desenvolvimento. Sim, existem vários tipos de desenvolvimento, vamos falar um bocadinho sobre eles, mas vamos nos focar do ambiente de staging, que muitas vezes é descurado e que eu acho que tem um papel muito importante, já teve mais, é certo, mas continua a ter um papel muito importante no de desenvolvimento web. Basicamente, quando nós desenvolvemos uma aplicação, é comum nós instalarmos tudo no nosso computador e executarmos no nosso computador. Estejamos a trabalhar sozinhos ou em equipa. Neste tipo de ambiente nós chamamos o ambiente local. Porquê? Porque tudo está a correr na nossa máquina e, em termos teóricos, quase que podemos estar desligados da internet e a nossa aplicação continuaria a funcionar na perfeição e podemos estar a trabalhar do mesmo modo como se estivéssemos online. E claro que isto serve na perfeição para nós executarmos a nossa aplicação, fazermos os nossos testes, andarmos lá a trabalhar numa feature ou uma funcionalidade que estamos a querer desenvolver, e isto, claro, serve perfeitamente para um programador isolado que está a tentar executar algo. Para os utilizadores do WordPress, deixa-me já fazer aqui um parênteses, é muito comum quando nós estamos a trabalhar num WordPress sentirmos alguma lentidão quando ele está num ambiente de produção ou quando queremos fazer alguma operação e temos que esperar imenso tempo para fazer qualquer coisa, simples que seja. Então é muito comum nós muitas das vezes trabalharmos também localmente, fazemos a instalação desse WordPress na nossa máquina para que se consiga fazer um desenvolvimento mais rápido, mais perfumático e claro, só depois vai para o ambiente ou vai ser disponibilizado online. Agora, quando nós começamos a introduzir equipas, as coisas começam-se a complicar um bocadinho, certo? Porquê? Porque uma coisa é trabalhar na minha máquina e eu sei o que estou a fazer, outra coisa é muitas das vezes também um outro programador que está a desenvolver até uma funcionalidade completamente distinta, mas que a certo ponto eles vão se ter que misturar, resolver conflitos se eles existirem e testarmos a aplicação. Nesta fase existem dois tipos de ambiente que são muitas das vezes aplicados. Um que é o ambiente de desenvolvimento. Basicamente podemos considerar isto como um laboratório, um ambiente fechado, controlado, mas que todos os desenvolvedores têm acesso e conseguem testar as aplicações, e é nesta altura em que se tenta resolver a maior parte dos conflitos e perceber se as coisas estão todas a funcionar convenientemente. Mas existe um problema, que é o facto de que esse laboratório não é uma simulação do mundo real, não é uma simulação do servidor que vai ter a nossa aplicação. Então criou-se o conceito de um servidor do ambiente de staging. Basicamente é um servidor que tenta-se ser uma cópia do servidor de produção, exatamente igual, com as mesmas parametrizações. Muitas das vezes isso não é possível porque em grandes aplicações, em grandes empresas, obviamente que o servidor de produção é uma coisa muito robusta, muito dispendiosa, que não compensa o custo de estar a fazer um clone dele para o ambiente de staging. Mas este ambiente de staging tenta ser o mais idêntico possível do servidor de produção. Inclusive, para simplificarmos as coisas, nós podemos inclusive no próprio servidor de produção, o teu serviço de alojamento do teu site, seja ele uma aplicação web, um WordPress ou o que for, e clonar e criar um site específico, um site de staging, em que podemos fazer uma cópia do nosso site para o testar num ambiente que é controlado, mas que nós conseguimos simular aquilo que seria um mundo real. E depois, obviamente, se tudo correr bem, passamos para o ambiente de produção. Pode continuar a existir erros, mas o que importa aqui é tentar mitigar possíveis erros, possíveis falhas num ambiente de produção. Isto é extremamente importante, principalmente em sites muito robustos, em sites que já têm uma responsabilidade grande. E sim, aqui é um termo que eu tenho que usar frequentemente, que significa responsabilidade. Quando nós temos sites como, por exemplo, lojas online em que estão a faturar dia e noite, uma quebra no serviço pode ser muito preocupante e trazer custos associados a essa falha ou essa questão técnica que não está livre de acontecer, mas que se tenta mitigar. E é por isso que serve este ambiente de staging. Mas não penso que estamos a complicar muito, claro que estamos aqui a introduzir alguma complexidade ao nosso sistema de desenvolvimento. Isto pode ter aqui muita coisa que eu não falei aqui obviamente neste vídeo, por exemplo, testes que são executados quando passamos de ambiente para ambiente, controlos que são feitos, testes de usabilidade e mesmo utilizadores que frequentam a versão de staging para fazer testes como se estivessem a viver um ambiente real. E para te dar um exemplo, deixa-me te contar esta história que aconteceu comigo. Há mais ou menos meio ano eu fui contactado por uma empresa de uma loja online
que é um site, portanto, que vendia e já tinha um volume muito grande de vendas online, e eles precisavam que eu instalasse um plugin. E eu orçamentei essa instalação. Depois o dono não percebeu muito bem o meu orçamento, porque para ele era algo muito simples como instalar um plugin, e perguntou-me porque é que eu iria ter que despender tantas horas. E eu expliquei-lhe que se eu vou fazer esse serviço, se eu vou assumir essa responsabilidade perante ele, eu tenho que ter alguns cuidados. E neste caso eu iria ter que duplicar todo o site que ele tem, simular, fazer a instalação, simular, ver que as coisas estão todas em conformidade e depois voltar para o repositório inicial. Isto era um processo que eu tenho que o assumir, porque se ele me está a contratar, eu tenho uma responsabilidade perante quem me contrata. Enquanto ele pensava que era simplesmente, que foi aquilo que acabou por fazer e que deu problemas, que foi instalar o plugin e ver, ok, se não está, desinstala ou faz um backup ou recupera. Isso é um risco que ele pode tomar porque ele é o dono do site, mas que eu não posso tomar porque eu tenho uma responsabilidade, principalmente para quem me contrata. Isto é para tu perceberes, e o conselho que eu te dou, não só focado no WordPress, mas muito também no WordPress, quando vais fazer uma alteração muito grande e vais testar uma feature ou um plugin novo que não conheces, tenta fazer um clone do teu site, simular, ou pelo menos um backup antes, ok? É muito importante. Muitas das vezes as agências o que fazem é no todo um processo, e eu tenho uma playlist que falei em todo o processo de desenvolvimento web, e na parte em que estamos a fazer o lançamento, o que as agências fazem é colocam o site no ambiente de staging, ele ainda não está num ambiente de produção, o cliente pode testar, pode verificar, pode ver se está tudo em conformidade, e só depois da aprovação é que o site é colocado em ambiente produtivo. Agora, deixa-me só deixar algumas considerações que deves ter. A primeira são questões de segurança. Deves tentar bloquear o acesso ao teu servidor de staging, seja por uma simples password através do Apache ou algo mais robusto, mas deves ter esse cuidado. E também não te podes esquecer de desencorajar os motores de busca para não fazer indexação desse teu servidor, porque de facto tu não queres que ninguém tenha conhecimento dele, sem ser uma equipa interna, obviamente. Outras considerações e muitas outras coisas que teríamos aqui para falar, mas este é algum dos exemplos que eu te quero falar e que te quis explicar neste vídeo. Se gostaste deste tipo de conteúdo, não te esqueças de subscrever e colocar gosto no vídeo e, claro, encontramos-nos num próximo.